Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29. Enquanto você localiza o texto, eu quero aqui render graças a Deus pela vida do pastor Orlando, que é o pastor presidente desta casa, por quem nós nutrimos uma grande admiração e carinho, não se faz presente, mas possivelmente ele verá este culto posteriormente, e os demais obreiros transmitirão nosso abraço a ele. O pastor Orlando é um homem de Deus, a quem nós amamos, e toda a sua casa. Também agradeço ao pastor Luiz Ricardo, nosso pastor, aqui hoje nessa noite, que nos convidou e atendi, não como um convite, mas como uma ordem. E tem um ditado que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo, E nós estamos aqui para servir os irmãos. E cumprimentando o pastor Luiz Ricardo, cumprimento toda a liderança da Umadel, da Umadecal, todos os jovens que nós amamos aqui nesta noite. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 29, quem achou, diga amém. Eu vou ler o texto, você acompanha por gentileza. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, os entregou à perturbação e à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estares diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimarem incenso. Se não for ferir sua liberdade de culto, se você puder localizar alguém à sua esquerda, à sua direita, ou à sua direita, diga para esta pessoa: façamos uma aliança com o Senhor, pois Ele nos escolheu para o servirmos em adoração. Se você puder, assente-se glorificando ao Senhor com a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesses versículos que nós lemos aqui. Prometo ser objetivo para não cansar os irmãos. Já temos visto e percebido e sentido a presença de Deus neste lugar. Eu, se já fosse embora, iria muito feliz, porque já senti Deus nessa casa, mas acredito que o Senhor tem ainda algo aos nossos corações nessa noite. Por isso peço a sua atenção. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele nos remete a nós pesquisarmos a história dos reis de Judá e de Jerusalém, e nos faz analisar o contexto do qual nós lemos aqui nesta noite. O cenário que nós lemos e observamos aqui não é dos melhores. Ezequias foi um dos reis de Judá. Judá, como os irmãos sabem, era o reino do sul, porque Israel havia sido dividida em dois reinos. Israel, por nome, ficou com este nome, Reino do Norte, com as 10 tribos. Judá, Reino do Sul, com sua capital em Jerusalém. Ezequias, ele assumiu o reinado no sul, em Jerusalém, e
o contexto em que ele assume este reinado não é um dos mais favoráveis. O cenário em que ele assume este reinado não é dos melhores. Quando nós vamos perceber, nós vamos observar o texto bíblico, nós vemos que Ezequias ele vai suceder o seu pai Acás. Acás, por sua vez, ele foi um péssimo rei para Judá. Acás, por sua vez, ele foi um péssimo rei para o reino do sul, porque diz a Bíblia Sagrada que ele fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Acás, ele implantou em Jerusalém a idolatria, o paganismo. Ele implantou em Jerusalém também um culto aonde, neste culto, tinha sacrifícios de criança ao deus dos cananeus, a Moloque. Acás, ele, diz a Bíblia Sagrada, que foi um dos piores reis que reinou em Judá e em Jerusalém. A história remonta e a história nos conta que o rei Acás, ele não pôde nem ser sepultado entre os reis de Israel por conta de tamanha maldade, por conta de tudo que ele fizera, o povo de Deus se distanciar da presença do Senhor. Ele fez com que Judá, ele fez com que Jerusalém se desviassem e prevaricassem contra o Deus Todo-Poderoso. Judá estava neste tempo totalmente distante de Deus. O templo do Senhor, o lugar que fora consagrado para ser culto, para fazer culto e celebração a Deus, ele estava agora cheio de lixo pagão, cheio de estátuas de idolatria, e os utensílios que haviam sido consagrados para serem ofertados e serem utilizados na adoração a Deus. A Bíblia diz que Acás ele encosta esses utensílios para dar lugar a outros utensílios que eram de paganismo e cultos a outros deuses. É neste cenário, é neste ambiente que Ezequias ele vai começar a reinar em Jerusalém. É neste cenário que Ezequias ele vai começar a reinar naquela nação. Ele obviamente ao longo dos anos, ao longo da sua vida, ele vinha acompanhando o comportamento do seu pai. Ao longo dos anos, ao longo da sua vida, ele vinha acompanhando as atitudes que o seu pai Acás vinha fazendo na presença do Senhor e desagradando ao Senhor. Quando nós olhamos para o posicionamento de Ezequias, para o lugar que ele agora ocupa, que era o lugar de rei de Judá e rei de Jerusalém, nós podemos pensar que num primeiro momento Ezequias poderia fazer uma reforma política em Judá, porque as alianças de Judá com os demais povos, ela estava fragilizada. Se nós fôssemos olhar para o cenário de Ezequias, Ezequias poderia fazer uma reforma na casa real, porque ela estava precisando de reparos, porque o seu pai, o antigo rei, não havia cuidado dela. Se nós fôssemos perceber e se nós formos observar o cenário de Ezequias, é possível que poderíamos pensar que ele deveria ter promovido uma reforma social no meio de Jerusalém, no meio de Judá, porque o povo estava sofrendo devido às irresponsabilidades de seu pai Acás, e o povo estava distante do Deus Todo-Poderoso. Mas é interessante porque o texto que nós lemos nos remonta e nos faz perceber que, apesar de saber da necessidade que havia no meio da nação, Ezequias tinha dentro de si uma coisa chamada temor ao Deus de Israel.
que o fez olhar para aquela realidade, que o fez olhar para aquele cenário, que o fez olhar para aquela situação, e ao invés de fazer uma reforma política, porque ele poderia fazer, ao invés de fazer uma reforma tributária, financeira, porque ele poderia fazer, ao invés de fazer uma reforma social, porque era necessário e ele poderia fazer, mas a Bíblia diz para mim e para você que Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Eu acho isso muito lindo, porque Isaías viveu em um cenário inóspito, Ezequias viveu em um cenário contraditório. Ezequias tinha tudo para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A sua referência imediata era quem? Era o seu pai Acais, que fazia tudo que era contrário à lei de Deus. Ezequias poderia continuar fazendo o que era contrário à vontade do Senhor, assim conforme fez seus pais e assim conforme fez os demais reis de Israel. Mas a Bíblia diz que Ezequias vai fazer tudo o que era reto aos olhos do Senhor, conforme fez Davi seu pai. É Davi ensinando para mim e para você, melhor dizendo, Ezequias ensinando para mim e para você, que eu não sou influenciado pelo meio em que eu vivo, eu não sou movido pelo meio em que eu estou inserido. Ezequias poderia olhar e fazer conforme fez o seu pai Acais, mas ele decidiu no seu coração: eu não vou fazer conforme o meu pai fez, eu vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Ezequias poderia fazer conforme os demais reis de Israel, olhar para o reino do norte e dizer: eu vou copiar esses reis, eu vou continuar com o paganismo em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que no seu coração tinha temor, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele poderia muito bem ser influenciado pelo meio, mas ele decidiu no seu coração: eu não vou ser influenciado pelo meio que eu estou inserido, porque eu tenho um compromisso com o Deus que eu sirvo, eu tenho um compromisso com o Deus de Israel, eu tenho uma referência, de homem de Deus, eu tenho uma referência de quem teme a Deus. Quem é sua referência? Ezequias. A minha referência é Davi, a minha referência é o homem que fazia salmos e cânticos ao Deus vivo, a minha referência é o homem que buscava o Senhor antes de ir para a guerra, a minha referência é o homem que colocava-se de joelhos diante do Senhor. Então eu vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor, conforme fez Davi meu pai. É Davi ensinando para mim e para você: você não deve ser influenciado pelo meio que você vive, você não deve ser influenciado pelo meio que você está inserido. Tem alguém do teu lado, talvez na faculdade, que está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, mas você não, Ezequias, você vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Tem alguém do teu lado prostituindo, tem alguém do teu lado prevaricando, mas você não, Ezequias, você vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque você tem referência de quem serve a Deus, você tem referência de quem tem experiência com Deus, você tem referência de quem busca a Deus. Ezequias olha para Davi, você tem referência. Você não é movido pelo meio que você está inserido. Samuel estava lá na tenda da congregação, Ofni e Finéias fazendo orgia na casa de Deus, mas ele preferiu ouvir a voz do Senhor. Jeremias estava lá no meio de Jerusalém, no meio de Judá, todo mundo fazendo o que era mal aos olhos de Deus, mas ele preferiu ouvir o chamado de Deus e fazer a vontade do Senhor. Eu acho lindo, porque o Daniel, ele está lá na Babilônia, num país pagão, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel.
porque ele tinha referência de quem teme a Deus e ele tinha compromisso com o Deus que ele servia. Eu quero te dizer uma palavra, jovem: ou você é movido pelo meio que você está inserido, ou você é fiel a Deus. Você tem que fazer uma escolha: eu vou ser movido pelo que me cerca, ou eu vou ser fiel a Deus. Se você for movido pelo que te cerca, Deus não te contará para a sua obra. Mas se você for fiel a Deus, prepare-se para ver coisas extraordinárias. A escolha está nas suas mãos. Ou eu vou ser movido pelo ambiente, ou eu vou ser influenciado pelo ambiente, ou eu influencio o lugar que eu estou. O meu pai, Acais, ele fez o que era mal aos olhos de Deus, mas eu vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Uma vez eu fui orar com os irmãos do monte, e eu cheguei lá para orar, e os irmãos orando, e não me vinha palavras na mente. E eu estava preocupado. Eu olhava para o céu, um céu estrelado, e eu não sabia o que dizer a Deus. Parece-me que todas as palavras sumiram da minha mente naquela noite. E eu olhava para o céu e não conseguia falar nenhuma palavra. Mas parece que num determinado momento o Espírito do Senhor tomou meu coração e começou a colocar palavras na minha boca. E eu comecei orando assim: Deus do meu Pai. Sabe por que eu comecei orando assim? O Espírito Santo começou a me lembrar dentro da minha mente: você tem referência de quem tem experiência comigo. Você conhece alguém que me conhece. Você pode se espelhar em quem anda comigo. Não se espelhe em quem não anda comigo, mas se espelhe em quem está diante de mim. Eu comecei a orar: Deus do meu Pai. O Espírito Santo começou a me tomar, e eu comecei a falar com Deus. E eu quero te dizer nessa noite: quem são as suas referências? Quem são as suas referências? Quais são as suas escolhas? Deus nos trouxe hoje aqui para conversar conosco, para dizer para você: escolha fazer o que é reto diante de mim, porque você tem referência de quem me serve. Se você pode, diga para quem está ao seu lado: você tem referência. A sua referência não é a Anitta. A sua referência não é a turma da mídia. A sua referência não é Jojo Todinho. A sua referência não é Lula nem Bolsonaro. A sua referência é Jesus de Nazaré. Você tem referência. Eu vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Aí o verso de número 3 diz assim: e no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Perceba que o escritor ele é enfático a deixar registrado para nós que foi no primeiro ano e no primeiro mês. Ezequias está ensinando para mim e para você uma coisa chamada prioridade ao Senhor. Ele está dizendo: eu poderia sentar com os meus maiorais e com os nobres e discutirmos uma reforma política e discutirmos uma reforma legislativa, mas primeiro eu vou restabelecer o culto ao Deus Todo-Poderoso. Primeiro, não, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei da necessidade, eu sei que eu tenho muitos planos para Jerusalém, eu tenho muitos projetos para ajudar, mas primeiro eu vou falar com quem tem todo o poder. A pergunta que eu te faço nessa noite é: aonde está Deus nos teus planos? Aonde está Deus na tua história?
Aonde está Deus nos teus projetos? O céu está te perguntando nessa noite, sabe por quê? Porque se Deus estiver no primeiro lugar nos seus planos, nos seus sonhos e nos seus projetos, prepare-se, porque as portas vão se abrir na sua vida. Primeiro, o problema da geração do século 21 é que a gente deixa Deus por último. Quando a bomba já estourou, quando a coisa já fugiu do controle, aí a gente chega no líder, chega no pastor e fala: pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu fiz um negócio, não deu certo, e agora eu preciso que as coisas deem certo. E Deus está dizendo: se você tivesse me colocado no início, da mesma forma que você está me buscando agora no final, você tinha vivido coisas melhores e maiores. Mas porque a minha misericórdia é grande na tua vida, eu ainda vou te abençoar nessa escolha. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 6, versículo 33: mas buscai primeiro o reino de Deus. Deus, Ele exige do seu povo uma coisa chamada exclusividade. Deus exige da nossa geração uma coisa chamada exclusividade. Ele não aceita dividir você com ninguém. Ele não aceita dividir você nem com seus planos. Ele não aceita dividir você nem com seu cônjuge. Ele está dizendo: primeiro eu na sua vida, depois as outras coisas. Porque se for assim, eu estarei contigo. No vale da sombra da morte eu passo com você. No meio das águas elas não vão te submergir. Se te colocarem dentro de uma fornalha, eu estarei com você, porque eu sou prioridade. Aí a Bíblia diz o seguinte: que ele, depois que ele busca o Senhor, ele trouxe para perto. Versículo de número 4. Eu prego assim, lendo o texto, viu, querido? Ele trouxe, diz a Bíblia, os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Olha para cá. Ele trouxe, trazer aproximar, colocar dentro da sua jurisdição. Ele trouxe os sacerdotes e ele trouxe os levitas. Ele tinha um projeto, ele tinha um plano, e para esse plano ser concretizado com sucesso, era necessário ter com ele os sacerdotes e ter os levitas. É bem verdade que se a gente for para o livro de Reis, a gente vai perceber que o principal sacerdote Urias havia se distanciado de Deus. Mas a Bíblia não menciona que os demais sacerdotes, segundo as suas turmas, também prevaricaram contra o Senhor. E aí Ezequias, ele vai colocar do lado dele os sacerdotes e os levitas. Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, sacerdote é símbolo ou sinônimo de intercessão, daquele que se apresenta diante de Deus para clamar. Porque era assim que o sacerdote fazia. Ele se apresentava diante de Deus para interceder pelo povo. Era a boca de Deus no ouvido do povo. Então ele tinha que ter do lado dele alguém que era intercessor, gente que ora. E ele tinha que ter do lado dele os levitas, que eram responsáveis pelo serviço e pela adoração na casa de Deus. Cuidavam da liturgia do culto, do louvor. Então Ezequias está ensinando para mim e para você que para um plano ser executado com sucesso, a gente tem que trazer para perto gente que ora e gente que adora.
Não dá para ter sucesso nos planejamentos se você anda com gente fofoqueira. Não dá para ter sucesso nos planejamentos se você anda com murmurador. O céu está dizendo para mim e para você: traz para perto gente que ora, e traz para perto gente que adora. Anda com levita e anda com sacerdote. Anda com gente que dobra o joelho e é conhecido no céu. Anda com gente que quando abre a boca, a igreja é tomada pela presença de Deus. Anda com gente que ora e anda com gente que adora. Traz para perto. Traz para perto de você. Deus vai cortar algumas alianças que você fez, que estão prejudicando os planos dele de serem cumpridos na sua vida. Ele está dizendo: eu vou te mostrar, e você vai colocar na sua vida gente que vai te ligar de madrugada e te chamar para orar por conta de um sonho que você tem. Gente que vai te chamar para cantar e você vai chorar na presença de Deus. Deus está dizendo: eu vou te mostrar pessoas para estarem do teu lado, gente de compromisso com o meu altar. Gente que ora. Eu vou trazer gente que adora. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente que inviabiliza a atmosfera espiritual na nossa vida para Deus fazer milagre. Tem gente que fecha o tempo espiritual na nossa vida para Deus fazer coisa grande. Lembra de Jairo? Jesus chega na casa de Jairo, tem um pessoal lá chorando. Aí Jesus fala assim: a menina não está morta não, está dormindo. Aí o que eles começam a fazer? Começam a rir de Jesus. Mas não estava chorando? Aí já está debochando. Aí Jesus fala assim: saiam todos. Por que é que Jesus fez eles saírem? Porque tem gente que inviabiliza o ambiente de milagre na nossa vida. Depois que eles saíram, o milagre aconteceu, a menina levantou. Não se preocupe se algumas pessoas sumirem da tua vida. Não estranhe se algumas pessoas desaparecerem do nada. É inimizade, pastor William? Não, é Deus limpando o ambiente para fazer milagre na tua casa, para fazer milagre na tua vida. É Deus limpando a atmosfera, porque Ele tem coisa grande para fazer. Se você pode, levante a mão para o céu e adore, porque Deus está dizendo: vou romper algumas alianças, porque tenho coisa grande para realizar. Vou romper algumas alianças, porque eu vou subir o nível da tua vida espiritual. Eu estou te convidando para um nível maior, e para esse nível as companhias que você tá não dá. Eu vou te trazer para um ambiente de glória. Oh, se você pode, adore aquele que vive, aquele que reina, porque Ele está dizendo: eu vou limpar o ambiente para ficar propício para eu fazer milagre. Aí Ele fala assim para eles. Ele fala assim, estou correndo pelo tempo. Ele diz assim para os levitas: olha, só que para vocês entrarem neste projeto, para nós de fato cumprirmos aquilo que Deus está estabelecendo nesse novo tempo para nós, porque encerrou-se um ciclo de prevaricação contra o Senhor e abriu-se um ciclo de compromisso e comprometimento com Deus. E para que nós entremos de fato nessa nova fase, eu preciso dizer uma coisa para vocês, ó levitas. Ouvi-me, ó levitas, versículo 5: santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais.
e tirai do santuário a imundícia. A palavra santificai está no imperativo afirmativo, para quem gosta de língua portuguesa. Ezequias não está perguntando para os levitas se eles poderiam. Ezequias não está dando uma possibilidade para eles. Ezequias está dizendo, para vocês cumprirem o chamado de vocês, como Deus quer que vocês cumpram, e para viver coisas que Deus quer que vocês vivam, santificai. Tem outra opção? Ezequias não tem santificação. Mas tem outro caminho, Ezequias? Não tem outro caminho para viver coisas extraordinárias em Deus. O caminho para viver coisas extraordinárias em Deus é santificação, porque a santidade convém à tua casa, ó Senhor. Enquanto nós estivermos nos enquadrando em avivamentos de momentos de 1h30 de final de semana, nós não vamos ver coisas grandes de Deus na nossa vida. Enquanto nós nos enquadrarmos em avivamentos de multidões, porque tem alguém famoso aqui, alguém famoso ali, e a gente vai, chora e pula e deita, e na segunda-feira está a mesma coisa, nós não vamos ver coisas extraordinárias em Deus. A ordem de Deus: quer servir no reino? Santifica. Não vai assumir o altar se não estiver em santificação. Porque o Deus que sonda todas as coisas conhece a minha e a sua vida, e Ele te trouxe aqui para te dizer: eu vou te usar, mas primeiro santifica. E a ordem é: santificai agora. Advérbio de tempo, dizendo que é imediatamente. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não, é agora. É eu olhar para dentro de mim e dizer: Deus, eu preciso de Ti, reveste-me de graça, e eu preciso me santificar, porque eu quero servir. Eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado. Você sabe que tem chamado, você sabe que tem promessa, você sabe que Deus te prometeu coisas lindas e coisas grandes, e Ele está dizendo para você: eu só estou esperando você fazer essa oração. Deus, entra aqui e me ajuda a me santificar, porque a partir daí você vai ver as coisas desenrolando. Tira do santuário a imundícia. Aí diz a Bíblia que ele começa a fazer uma listagem, Elielton, uma listagem de tudo que os pais deles fizeram contra o Senhor. Ele começa a fazer alguns apontamentos, aqui o caminho para o final, que eu tenho mais 5 minutos. Ele diz o seguinte: os nossos pais, sabe o que é que nossos pais fizeram? Versículo de número 6. Eles transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o deixaram. Sabe o que é isso? Eles violaram a lei de Deus e andaram após outros deuses e abandonaram o Senhor. Peraí, mas o povo que saiu do Egito, que viu o Mar Vermelho se abrindo, porque nem sempre ver milagres é sinônimo de comprometimento com Deus. Tem muita gente que vê milagres, mas não tem compromisso com Deus. Tem muita gente que vê milagre, mas não tem comunhão com Deus. Eles transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Largaram de lado a casa de Deus. Você sabe o que é Deus inspirando este rei para dizer para esses homens que aquele povo viraram as costas para ele? Eles fecharam as portas do alpendre. Sabe o que é isso? Limitaram o acesso a Deus. Além de não quererem para si, não queriam para os outros. Porque tem muita gente que é assim, ele não quer compromisso com Deus e não quer que você tenha. Porque enquanto você estiver se nivelando com Ele, você está por baixo com Ele, Ele não fica sozinho na miséria. Eles apagaram as lâmpadas.
Sabe o que significa isso? Não tinha o fluir do Espírito e não tinha a clareza da palavra. Eles não queimaram incenso. Sabe o que é queimar incenso? Não tinha adoração mais em Jerusalém. Se eles não queimam incenso, aí ele termina dizendo que eles não ofereceram holocausto, não tinha sacrifício. O holocausto é queimado por inteiro, não tinha carne sendo queimada. Estava todo mundo vivendo conforme as suas próprias vontades. A pergunta que eu te faço é: existe ou não existe uma semelhança com os nossos dias? Existe ou não existe uma semelhança com o século 21, com a igreja odierna? Mas aí Ezequias, ele aponta essas falhas, e agora ele apresenta para esse povo um desejo no seu coração. Ele diz assim: agora, o mesmo advérbio de tempo, com a mesma velocidade que eles tinham que santificar, surgiu um desejo no seu coração. Agora, versículo 10, me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel. Ezequias expõe para aqueles homens o que estava dentro de si. E dentro dele era: nós temos muitas referências, nós temos uma realidade terrível, mas dentro de mim existe um desejo de que nós façamos uma aliança com o nosso Deus, porque Ele fez uma aliança com o seu povo quando tirou eles do Egito, e Ele nunca quebrou essa aliança, quem quebrou foi nós. Aí ele diz assim: façamos uma aliança com o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês: sabe por que nós temos que fazer uma aliança com o Senhor? Porque o Senhor nos escolheu. Se coloque de pé, porque o Senhor os tem escolhido para estar diante dele e os servirem. Sabe o que Ezequias está dizendo? Olha, sabe por que nós vamos fazer uma aliança com Deus? Porque Deus nos escolheu para termos uma vida consagrada a Ele. Eu quero te dizer uma palavra nessa noite, jovem: Deus te escolheu. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Deus está dizendo para você: eu te escolhi, 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 eu te escolhi. Eu fiz uma aliança com você, sabe na onde? Quando eu dei o meu filho para padecer lá no Calvário, e ele morreu a morte de cruz. Eu fiz uma nova aliança com você, dizendo: no Calvário estão todos os pecados, agora você é meu, agora você é minha, agora você me pertence, porque eu escolhi vocês para estarem diante de mim e servirem. Eu escolhi vocês para serem meus ministros. Sabe o que é isso? Serviço total a Deus. Deus vai usar todas as habilidades que Ele te deu para servir no reino, e o nome dele ser exaltado através da sua vida. E Ele está dizendo: e eu chamei vocês para outra coisa, para queimarem incenso. O que é que eu falei agora há pouco? Que queimar incenso significa adoração. É Deus dizendo para esses homens, através de Ezequias: eu escolhi vocês para serem adoradores, para serem adoradores, para me adorarem na beleza da minha santidade, para oferecerem a mim um culto verdadeiro e sincero, para me adorarem de todo o coração, porque um coração quebrantado e contrito
eu não rejeito, os meus ouvidos são inclinados àquele que me adora em espírito e em verdade. Isso, pode tocar alguém no Zen aí. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje Deus nos trouxe aqui para fazermos uma aliança com Ele. Pastor William, mas eu já tenho servido a Deus com integridade. Deus quer mais. Pastor William, eu já tenho servido a Deus com fidelidade. Deus está dizendo, vem mais para perto.